Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? A gente vem aí trabalhando nesse projeto aqui referente à parte de cálculo técnico, né? Que é a análise dessa questão referente à parte de densidade e tal. E aí você pode até perguntar, né? Poxa, mas está muito pausado, né? Trazendo, porque não resolve logo, né? Inclusive essa questão aqui, né? Eu já fiz um vídeo dessa mesma questão no passado, né, de forma aí mais rápida, né? O objetivo realmente aqui é a gente entender o máximo possível aqui de informações desse contexto, né? Então, por isso que a gente está fazendo aí todo o passo a passo, né, trazendo as informações. E aí uma pergunta que é muito comum, né, tratando ainda de densidade, né, que a gente falou no último vídeo, né, traz características exatamente ali sobre definição, né? A gente falou de forma geral, mas é importante a gente entender que quando a gente fala sobre densidade, a gente está falando exatamente sobre a propriedade, né, da matéria específica, né, que está sendo analisada, né? Então, por exemplo, nesse caso aí tem 5 elementos onde você tem exatamente essa característica, né, de matéria, né, que no caso traz a relação exatamente da quantidade de massa, né, com base em um volume específico, né? Então, por isso que a referência aqui ela vai trazer sempre a relação. Você vai ter a relação da massa, que nesse caso aqui está em gramas, e a relação do volume, né? Então, traz essa referência, né, a base da característica do elemento, né? E aí, obviamente, quanto maior a densidade, mais massa, né, há em um menor volume, né, que também é conhecido como peso específico ali do material, né, o peso específico do material. Por exemplo, uma curiosidade bem comum, né, aí para ensino médio, ensino fundamental, por exemplo, você pega a densidade da água que é meio como se fosse uma densidade padrão, né, ali de referência, né, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico. E aí, por exemplo, essa questão de flutuação de um elemento em relação a outro, né, nesse caso aí de um elemento sólido em relação a um elemento líquido, né, ela se dá exatamente por causa dessa característica, né? Então, exemplo, um objeto tende a afundar, né, exatamente quando ele está em um líquido, onde a densidade dele é maior do que a do líquido, né? E aí entra um detalhe importante, né, que é exatamente a referência de alguns pontos que podem interferir nesse processo, né, como pressão, né, característica de temperatura, né? Por exemplo, mesmo a madeira, né, que tem uma alta taxa de flutuabilidade, a madeira tem uma densidade menor do que a da água, né? A densidade da madeira, né, pelo menos você pegando aí na média, fica em torno de 0,7 gramas por centímetro cúbico, né? Então, é um detalhe importante aí para esse tipo de característica, né? De analisar e tal. E aí é sempre importante, quando você vai trabalhar com densidade, né, analisar a unidade que você está trabalhando, principalmente questão de cálculo, concurso, seleção, né, para que se tenha ali uma relação de conversão, né. No próximo vídeo aqui eu já vou tratar exatamente sobre a aplicação do volume, né. A gente já fez a análise das conversões, por exemplo, aqui 1,5 polegadas, que equivale a 3,81 centímetros, né? Ou seja, trazendo exatamente ali para centímetros, e o comprimento ali da peça em centímetros, que equivale a 50 centímetros. Né? 500 milímetros equivale a 50 centímetros. E aí, para a gente passar para o próximo passo, entra numa característica importante, que é exatamente o cálculo do volume. Né? Ou seja, eu preciso aplicar esses valores exatamente à peça que a gente está ali analisando. Né? E aí eu preciso chegar ali a uma relação de volume. Nesse caso, eu vou querer chegar exatamente à relação de centímetros cúbicos. Ou seja, se eu informo que existe 2,7 gramas, né? No caso a referência do peso específico do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, significa que, ao saber o volume dessa peça em centímetros cúbicos, vamos supor que deu 300 centímetros cúbicos. Opa, para cada centímetro, a gente tem 2,7 gramas. Aí só basta multiplicar a densidade pelo volume, que você chega exatamente ali na massa do material, né? E consegue chegar a essa relação para o cálculo que a gente está analisando,
né? Por exemplo, aqui no caso é a questão do caminhão que suporta aí até 5 toneladas de carga, né? E é o que a gente está analisando, tá bom? Então no próximo vídeo aí, acho que já dá para a gente finalizar essa questão, tá bom? Valeu!